Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus em Cristo possa neste dia abençoar a sua vida de uma forma extraordinária, com toda a sorte de bênçãos. Eu queria nesse momento trazer uma breve palavra ao seu coração. Quero falar um pouco aqui na carta de Tiago. Na carta que o apóstolo Tiago, no capítulo 1, no verso 2, 3 e 4, ele escreve de algo de profunda importância para a nossa vida. Ele fala de provação, de lutas e aflições. Ele escreve no versículo 3, 2, 3 e 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Quero dizer você uma coisa, meu irmão, minha irmã. Quando nós falamos de fé, quando nós falamos de provação, de lutas, adversidades, se nós não falarmos de fé nessas horas, é praticamente como se dizer que a batalha está perdida. A fé é algo que não tem como desligar a fé de Deus, porque através da fé nós agradamos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós estamos somente passando dias felizes, temos tudo, temos do bom e do melhor, não tem falta de nada, é muito fácil crermos em Deus e termos fé. Agora, existe uma pequena palavra que demonstra verdadeiramente em nós a fé que cada um tem, que é chamado as aflições. E o apóstolo Tiago, ele escreve aqui no versículo 2, para que nós tenhamos alegria quando caídes em várias tentações. Ou seja, tentações aqui se refere a provas, refere-se a lutas, a todo tipo de adversidade que te traz aflição. E nesse mundo nós podemos sofrer aflições através dos seres humanos, podemos sofrer aflições através da perseguição do maligno contra a nossa vida, podemos também sofrer aflições por sermos provados por Deus. E nessa parte aqui o apóstolo Tiago fala de algo profundo. Ele diz aqui no versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé, olha que interessante, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Nota que Deus, às vezes, Ele olha para nós naquele momento de adversidade e Ele contempla a nossa vida naquele momento de dificuldade, e é nessa hora que Deus vai medir, por assim dizer,
a sua fé para com Ele. Deus, Ele quer neste momento, você está enfrentando agora tribulação? Você está enfrentando algum tipo de dificuldade, de adversidade? Saiba que neste momento, meu irmão, Deus está olhando a sua fé. Porque a prova da vossa fé. É nessa hora que Deus vai olhar para você e poder dizer e falar: o meu filho, a minha filha, tem fé em mim. E quando Deus vê que a sua fé foi provada, que a sua tribulação já chegou no limite, que Ele reconheceu a sua fé, assim como Abraão, quando foi oferecer o seu filho, Ele provou Abraão até o final, viu que a fé de Abraão era enorme. E ele barrou a provação. Parou a provação. Assim também como fez com Jó. Deus às vezes olha para nós e vê em nós uma confiança de depositar em nós como soldados que somos no ministério dele nesta terra. Através deste ministério, meu irmão, que você tem na sua vida, minha irmã, que você também tem na sua vida, Deus às vezes permite provas, lutas, adversidades. E mesmo que Deus não venha te provar, existem tantos outros tipos de dificuldades que nós enfrentamos. Lutas espirituais, lutas humanas, que nos entristece, que nos abate, mas que também serve de prova da nossa fé. Quando o apóstolo Paulo ele escreveu aos Romanos, ele falou a seguinte coisa no capítulo 5 e no versículo de número 3 e 4. Ele disse assim: olha, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações. Olha que coisa tremenda. Eles glorificavam, se alegravam na hora da adversidade. E aí, meu irmão, nós estamos glorificando a Deus na hora da luta? Nós estamos dobrando o joelho na adversidade, dando graças a Deus porque Ele está nos sustentando? E o apóstolo Paulo, continuando aqui no capítulo 5, no verso 3 e depois do verso 4, ele diz: sabendo que a tribulação produz a paciência. Mas aqui, como diz Tiago lá, produção de paciência. No versículo 4, Paulo já diz: a paciência depois produz experiência, e experiência produz esperança. O apóstolo Paulo deixa muito claro: nós passamos tribulação e nisso temos a paciência, provando a nossa fé com Deus, buscando a Deus, colocando-nos nos braços de Deus naquele momento. Mesmo que Deus não te responda no mesmo dia, que a sua aflição dure dias, meses, não importa. A sua provação vai ter fim, mas na hora que Deus determinar. Quando Deus, que tem tempo para todas as coisas, olhar para você e ver a sua fé, ver que você está literalmente agarrado com Deus, Ele vai te dar vitória, meu irmão. E assim você vai produzir em você um fruto, como diz aqui o apóstolo Paulo, de experiência, e de experiência esperança. Ou seja, quando vier novas lutas, você já é experiente e você já tem esperança, porque você já vai olhar naquele momento e vai dizer: eu já passei por tantas lutas, eu vou vencer essa também. O apóstolo Pedro também escreveu algo profundo e bonito, muito lindo. Ele diz:
na sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 1, e o versículo de número 6. Que em vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa que seja necessário, ainda que estejais um pouco contristado com várias aflições, importa que vos alegreis. Olha só, em que vós grandemente vos alegreis, ainda que vocês estejam abatidos. Ele diz: alegrai-vos. Porque essa provação aqui, meu irmão, que você está passando, como escreveu Tiago, ele escreveu dizendo, agora no versículo 4, tenha porém a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Olha que lindo. Olha que extraordinário isso aqui. O que é tenha porém a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Olha que extraordinário. Sabe o que é isso, meu irmão? É vida com Deus. Na hora que nós estamos passando luta, adversidade, provação, enfim, qualquer tipo de aflição, nós temos que ter uma coisa na nossa vida. Juntamente com a nossa fé, uma vida pautada na palavra de Deus. Uma vida em que nós sempre estejamos andando no caminho de Deus, segundo a vontade de Deus. Apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, ele escreveu algo da seguinte forma aqui, olha. Romanos 8, no versículo de número 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Agora preste atenção, por que eu estou dizendo isso aqui? Quando nós estamos passando lutas e dificuldades, que é aqui o principal objetivo dessa palavra, é que os primeiros passos, às vezes, quando nós começamos a desanimar, é querer deixar os princípios dos caminhos do Senhor. É querer deixar reinar em nós a nossa carne, o nosso eu, e começarmos a desfalecer, entristecer e tentar deixar que o mundo novamente invada a nossa vida. E assim a nossa inclinação vá diretamente para as coisas deste mundo. E começamos a praticar o que o velho homem antes praticava, por causa das lutas. Mas assim ninguém vai vencer a batalha. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: porque a inclinação da carne, ela é morte. Então, se você está enfrentando dificuldade, meu irmão e minha irmã, primeiramente lembre-se que é a prova da vossa fé. Deus está medindo você, está olhando você assim nesse momento. Não que Deus só quer te olhar na dificuldade, não, na hora da sua alegria, Deus está ali compartilhando com você também. Mas na hora da dor é a hora do teste. Na hora da dificuldade é a hora que Deus está te olhando, está te reparando as suas atitudes. E se você nessa provação começar a inclinar para as coisas do mundo, para as coisas da carne, a sua luta não vai ter fim, meu irmão.
a sua fé vai declinar e as obras da carne vão reinar na sua vida. Você sai da presença de Deus e produzirá a morte espiritual. Mas os que são de Deus seguem o Espírito e andam segundo o Espírito de Deus. Este sim produz, no versículo aqui, porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Deus quer, meu amado irmão, tenha porém a paciência sua obra perfeita, ou seja, para que sejais perfeito e completo, ou seja, maduro na presença de Deus. As lutas vão te amadurecer a cada dia na presença do Senhor e te produzir vida e paz. Mas como eu concilio dor, aflição, provação com alegria? Muito simples. A fé. O justo viverá pela fé. Meu irmão, sem fé, se você não tem fé que este seu problema, que essa sua dificuldade, se você não tem fé que Deus pode sanar, você está agindo como um incrédulo. Os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, eles têm nele uma fé. E nessa fé, que é provada às vezes por Deus, ou é medida na hora das dificuldades por Deus, essa fé, meu irmão, é algo que não tem como se desligar da vida do cristão entre ele e Deus. Que o Senhor Jesus venha nesse momento, está aumentando a tua fé. Não deixa essa adversidade deixar você começar a inclinar, se abater e de repente deixar a sua vida ser dominada pelas coisas da carne. Quando você menos perceber, você está fora da presença de Deus, está morto espiritualmente e ainda está passando aquela tribulação. Mas se você permanecer na fé, na graça, na bondade, na perseverança, na paciência, glorificando a Deus, orando nas tribulações, buscando a Deus, Deus vai medir e vai ver naquele momento e vai te dar a vitória na hora certa, meu irmão. Não desanima não, minha irmã, levanta a cabeça. Quando você começa a fraquejar e dizer que não vai suportar, o inimigo começa a dar gargalhada. Mas em nome de Jesus Cristo, eu tenho certeza que você nesse momento vai guardar essa palavra no seu coração. E vai vencer essa prova e vai chegar então a ser completo, perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma, ou seja, ser amadurecido na experiência com Deus. E quando as outras provas vierem, outras lutas, adversidade, você já tem a experiência e já tem a perseverança. E você, meu irmão, ande sempre inclinado às coisas do Espírito. Porque a palavra de Deus, ela diz que aqueles que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. Porque a inclinação da carne, como eu li, é morte. E aqueles que andam segundo a carne não podem ser amigos de Deus. Então que o Senhor Jesus possa te fortalecer, meu irmão. Que o Senhor Jesus possa te dar uma bênção grande para que você venha ser aprovado por Deus. Deus pode estar provando a tua fé agora, meu irmão. Deus pode estar provando a tua fé, minha irmã, no meio dessa tribulação aí. Mas Deus é grandioso. E quando Ele vê que
a sua fé está sendo provada e que você está ali cada dia mais ao lado dele, ele vai te dar vitória, meu irmão. Sabe por quê? Passa-se céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela nunca passará. Meu irmão, que Deus em Cristo te abençoe. Não desanime, não. Que Deus tem uma vitória muito grande para a sua vida. Eu quero fazer uma pequena oração para que Deus abençoe, nos abençoe nesse dia. Para que nós não venhamos a desfalecer em nenhum momento de dificuldade. Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai de nosso amado Jesus Cristo, primeiramente quero pedir ao Senhor que perdoe os meus pecados e as minhas falhas, que nos perdoe pela tua misericórdia, meu Pai. Que o Senhor possa olhar neste momento para cada um de nós com teu olhar de misericórdia, porque nós não merecemos a tua graça, não merecemos a tua misericórdia, mas o Senhor é um Deus de bondade e de amor. Senhor, quero colocar em tuas mãos cada um dos teus filhos, cada um, Senhor, que ouviram este áudio e que estão enfrentando alguma dificuldade, seja na área física, na área espiritual, na área material, emocional, enfim, Senhor, tu sabes da aflição que teu filho e a tua filha estão enfrentando. Mas que esse momento que o Senhor está ali olhando a fé, quero pedir ao Senhor que o Senhor ajude, que essa pessoa não venha deixar que essa dificuldade venha levá-la a começar a desistir. E se essa pessoa começou a desistir, meu Pai, que o Senhor venha tocar nela agora, que ela comece a se levantar de novo pelo poder e honra e graça do nome do Senhor Jesus Cristo e retornar esta caminhada. Senhor, nos ajuda a vencer e acrescenta a nossa fé para que essa fé, uma vez provada, possa ser aprovada pelo Senhor. Deus, nos ajuda a ser alegres, não só nos momentos bons, mas como diz na tua palavra, nas dificuldades, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Deus, entrego tudo e tudo em tuas mãos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde pelo poder do nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.